Todos, irmãos, é uma honra ter vocês aqui com a gente nessa noite de hoje. E hoje o pregador vai ser eu, né? Eu vou trazer a palavra para vocês. Faz tempo que eu não trago a palavra aqui, estou com saudade. Fazem já 3 meses que eu não trago a palavra para vocês, então a gente vai ter... Estou tendo uma boa oportunidade aqui, estou bem feliz de estar aqui com vocês. Gente, antes da gente entrar no texto, da gente entrar no tema, eu queria relembrar para vocês um pouquinho do que a gente falou nos últimos 2 meses, né, no último bimestre, na primeira parte da nossa série de Conhecendo o Nosso Salvador. A primeira pregação foi com o presbítero Tiago, o presbítero Cauê, que trouxe uma pregação com o tema Cristo é o centro de tudo, trazendo a centralidade de Cristo sobre todas as coisas nessa terra. Depois a segunda pregação foi com o pastor Mateus, que trouxe uma pregação sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em seguida tivemos a pregação Cristo Eterno, com o pastor Tiago. E semana retrasada a gente finalizou a série com a pregação do nosso irmão Judá, chamada Cristo no Antigo Testamento. E hoje a gente vai entrar no segundo volume, que é o volume Homem Deus. Vamos ter 6 pregações, então a gente vai ficar aí mais ou menos uns 2 meses nessa nova fase também, nesse novo volume. Da mesma forma que a gente ficou da última vez, e creio que vai ser muito abençoado. Se você não viu as 4 primeiras pregações, se você por acaso não pôde vir aqui e participar com a gente, segue o nosso canal lá no YouTube. A gente tem todas as pregações temáticas, as pregações fora do tema também. Então, se você for lá no YouTube pesquisar Praise BPC, vai aparecer o nosso canal chamado Praise Ministry, então você pode assistir todas as pregações para você poder entender melhor um pouquinho do que a gente está querendo fazer com essa série Cristo, Conhecendo o Nosso Salvador. Amém, irmãos? Para a gente entrar no tema de Homem Deus, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Hebreus. Lá no final do Antigo Testamento, abram em Hebreus capítulo 2, do verso 9 ao 13. Hebreus 2, 9 ao 13. Assim diz a palavra de Deus. Vemos, porém, aquele que por pouco foi feito menor que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. E é por isso que Jesus não se envergonha em chamá-los de irmãos, dizendo: aos meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos de Deus, os filhos que Deus me deu. Amém? Vamos orar? Jesus, obrigado pela tua palavra, Deus. Peço que nesse momento o Senhor venha nos trazendo entendimento, Jesus. Nos ajuda com tua revelação, nos traz, ilumina a nossa mente e o nosso coração para que a gente venha entender essa palavra, não apenas de forma conceitual ou teórica, mas que o nosso coração venha ser transformado pelo que o Senhor tem para dizer para a gente nessa noite de hoje. Peço que o Senhor venha me usar, que não seja o meu ego, que não seja a minha pessoa, que não seja a minha capacidade, mas que seja o Senhor falando através da minha vida. Em nome de Jesus, é isso que te peço, Deus. Amém. Amém, gente? Antes de entrar no texto, a gente está no capítulo 2, versículo 9, eu quero trazer um resumo do que a gente falou do capítulo 1 até o versículo 8 do capítulo 2, para vocês terem um pouquinho da ideia do texto de Hebreus, tá, gente? Basicamente, o capítulo 1 de Hebreus começa trazendo uma tese para a gente, trazendo uma afirmação muito forte, que é a base de tudo que a gente vai usar para falar hoje, que é: Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo não é um anjo, Jesus Cristo não é alguém que Deus deu poder, não é um ser humano, não é apenas um profeta, Jesus Cristo é Deus. Da mesma forma como hoje, muitas pessoas duvidam, né, de Jesus Cristo ser Deus, no passado, isso também acontecia. Então, quando o autor vem aqui em Hebreus trazendo esse argumento de que Jesus Cristo é Deus, ele vem para mostrar que Jesus Cristo é soberano sobre todas as coisas. Que ele não é apenas a pessoa que morreu por nós, mas sim o Senhor que morreu por nós. Então, no versículo 1 e 2 do capítulo 1,
nós vemos o autor dizendo que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras no passado, mas agora ele falou definitivamente pelo Filho. Ou seja, Jesus Cristo é a palavra final e decisiva do Deus Pai. Jesus Cristo é a revelação final de todas as coisas. Então, para celebrar esse Jesus que é a revelação final, para celebrar esse Jesus que é Deus, ele começa a trazer glórias para ele. Ele acumula glórias através do versículo 2 até o versículo 3. No versículo 2 ele diz que Jesus Cristo é o herdeiro de todas as coisas. Ainda no verso 2 ele diz que Deus fez o universo por meio de Jesus. Passando para o 3 ele diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. E que ele sustenta todas as coisas pela sua palavra e pelo seu poder. E no final do versículo 3 do capítulo 1 de Hebreus, ele diz que Jesus Cristo se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, quando vocês veem o capítulo 1, quando vocês leem, e recomendo que vocês, quando chegarem em casa, leiam o capítulo 1, nós vemos que Jesus Cristo não é um sumo sacerdote apenas, não é apenas um profeta, apenas um rei. Jesus Cristo é o Senhor da glória entrando na nossa humanidade. Jesus Cristo é o Deus que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas agora dentro da nossa realidade, dentro da nossa humanidade. O Verbo, a palavra, como diz em João capítulo 1, se fez carne. A palavra se fez humano. Então essa é a encarnação. E essa pergunta que vai acompanhar toda a nossa pregação de hoje. Todo o nosso texto de hoje vai ser respondendo essa pergunta. Por que Jesus encarnou? Qual era o propósito de Jesus ter encarnado? Qual a razão de Deus ter escolhido essa forma pela qual nós seríamos salvos? A gente vai ficar preso nisso, porque o tema de hoje é a encarnação. A gente vai tentar responder essa pergunta através do texto aqui. Hebreus 2 traz a resposta para isso. Então a gente vai chegar em Hebreus 2 agora, finalizando o capítulo 1, na transição para o capítulo 2, depois da celebração da grandeza do Filho, depois da exaltação do Filho, a gente tem o capítulo 2 trazendo algo muito importante no versículo 1, que é assim: por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Verso 2. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Ou seja, quando chegamos no capítulo 2, o autor ele diz, e eu falo o autor porque a gente não sabe quem escreveu Hebreus, tá, gente? A gente não tem, a gente não pode afirmar de quem é a autoria de Hebreus, então eu vou sempre me referir ao autor, amém? Então, chegando no capítulo 2, ele fala essa frase que é muito importante. Peço que vocês não esqueçam essa frase. A nossa pregação é no versículo 9 para frente, mas a gente vai voltar várias vezes à frase: não negligenciem a sua salvação, ou levem a sério a sua salvação. Amém? Quando chegamos no versículo 5 do capítulo 2, ainda antes da gente chegar no nosso texto, a gente vê que o autor aqui, né, que o texto começa a desenvolver a grandeza da salvação agora. Então, ele fala o que é a grandeza da salvação, ele fala que nós devemos nos apegar a ela, mas agora ele começa a explicar o que é essa grande salvação. E para isso ele volta lá em Salmos capítulo 8. Você não precisa ir lá porque aqui ele está citando exatamente o texto de Salmos. Amém? Isso no verso 5 do verso 5 ao 8, tá? Começando pelo 6, ele diz assim: que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Fizeste-o, no entanto, por pouco, menor que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Então a nossa salvação consiste no fato de que os seres humanos um dia serão coroados de glória e de honra e governarão debaixo de Deus sobre todas as coisas. Mas chega o versículo 8, agora, do capítulo 2, logo antes do nosso texto. Então até agora a gente já entendeu que Jesus Cristo é Deus, Ele é maior que todas as coisas, Ele é exaltado, e por conta disso não podemos negar a nossa salvação, a nossa grande salvação. E aí ele vem e mostra o que é essa grande salvação. Ele mostra o que consiste a nossa salvação, certo? Que é o fato de que no futuro nós reinaremos com Deus. No futuro viveremos honra e glória. E aí o versículo 8 vem quebrando essa expectativa imediatista, né, do ser humano. Dizendo assim: neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a Ele sujeitas.
Irmãos, nós, como humanos, como pecadores, nós morremos, nós sofremos, nós passamos por dores, nós não conseguimos ser o que esse verso diz que nós seremos. Como pode, então, uma promessa de glória, de honra, de perfeição acontecer? Como nós conseguimos olhar para essa promessa e ver o cumprimento disso? Sendo que nós, quando olhamos para a terra hoje, quando olhamos para o mundo, quando olhamos para dentro das igrejas, nós vemos mentira, vemos engano, vemos palavras torpes, vemos pessoas falando iniquidades dentro da própria igreja. Como que nós conseguimos ver essa promessa se cumprindo? Essa promessa de Cristo se cumprindo. E aí vem o porquê Jesus Cristo tinha que encarnar. Aí vem a resposta que eu trouxe para vocês sobre a grande afirmação da encarnação de Cristo. Porque Jesus Cristo encarnou para que a humanidade pudesse ter uma chance de voltar ao seu destino original. Jesus Cristo encarnou porque a humanidade caiu do seu destino final. Caiu da glória de Salmos 8. O homem foi criado para a glória. Ele caiu no jardim. Então agora vivemos em pecado e sofrimento. Então o Filho de Deus assume forma humana para restaurar nele mesmo a natureza e o propósito e o destino de todos os filhos de Deus. O destino que foi perdido em Adão. O destino do governo, do domínio e da glória. Então agora entrando no texto, peço que você abra sua Bíblia, no versículo 9, que é o texto que a gente vai trabalhar hoje, a gente vê como isso é trabalhado aqui no texto. Ou seja, nós ainda não vemos tudo sujeito ao homem em sua glória, mas no verso 9 diz assim: vemos, porém, aquele que por pouco foi feito menor que anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Eu quero ficar na primeira parte, até foi feito menor que os anjos, Jesus. Irmãos, aqui está o mistério da encarnação. No capítulo 1, um Deus maior que anjos, Jesus Cristo maior que os anjos. E agora, aquele ser que era infinitamente maior que todas as coisas foi feito menor que os anjos. Aquele que sustentava todas as coisas, agora assumiu a nossa fraqueza. Aquele que é o resplendor da glória de Deus, entrou no mundo de dor, de lágrimas, de mentira, de morte, de destruição. Por que ele fez isso? Para obedecer onde nós, como seres humanos, como pecadores, desobedecemos. Para sofrer a morte que nós merecemos morrer. Para conduzir os filhos à glória. Então aquele ser perfeito vem para nos conduzir até a glória. E por causa do sofrimento da morte de Cristo, como diz o verso 9, agora ele está coroado de glória e de honra. Então, ele foi adiante, Cristo, quando ele faz a sua obra, ele vem adiante como um precursor, como o autor que entrou na glória, para que pela graça de Deus provasse a morte por nós e levasse consigo aqueles que são seus. Essa é uma das razões pela qual Jesus Cristo veio até nós. Agora, indo ao versículo 10, peço que você abra sua Bíblia. Diz assim: porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Irmãos, era isso, do versículo 10, que Deus estava fazendo quando Ele enviou Jesus Cristo, para sofrer, para morrer e ser glorificado. Ele estava conduzindo seus filhos à glória. Então, quando a gente pensa sobre o sacrifício de Cristo, não é apenas uma demonstração de amor. Não é apenas Jesus vindo e falando: olha, eu amo vocês, então morrerei por vocês. É claro, é isso. Mas não é apenas isso. Também é um ato pelo qual Deus escolheu conduzir os seus filhos à glória. Então, quando Jesus sofre, quando Jesus morre, quando Ele é glorificado, a gente lê isso nos evangelhos, nós conseguimos enxergar o nosso caminho para a glória. A cruz, o sacrifício faz parte disso. A encarnação de Cristo é Deus vindo nos buscar. O Filho do Pai vindo atrás de nós. Não vindo nos visitar, mostrar que ele existe. Olha, gente, vim até aqui à terra, eu existo, creiam em mim. Não. O ato de Cristo vir até aqui foi para nos buscar, para pegar na nossa mão e nos levar até o céu.
Agora, ainda no versículo 10, eu quero focar numa frase aqui muito importante, na qual ele diz assim: conduzindo muitos filhos à glória. Eu quero desenvolver um pouquinho isso, tá? Então, a gente entende aqui que Deus está conduzindo muitos filhos à glória, certo? E a razão pela qual isso é importante, meus irmãos, é que essa frase conecta lá com o versículo 7, que eu li antes de entrar no texto, onde ele cita o Salmo 8, lembra? Quando eu disse agora, uns minutos atrás, que ele usa o Salmo 8 para dizer que o destino dos seres humanos é a glória, a honra e domínio. Irmãos, esse é o nosso destino, amém? A gente não vê isso realizado, certo? Isso a gente já sabe, a gente já falou. Mas a gente vê aqui no versículo 10 que o verdadeiro homem entrou na morte, saiu da morte, se assentou no trono glorioso, onde nós um dia nos uniríamos a Ele. O trono que Cristo se assentou, nós iremos nos unir a Ele, como diz Apocalipse capítulo 3, verso 21. Então, essa glória que Cristo recebeu também vai ser nossa. A gente vai viver essa glória. Amém? Aquilo que aconteceu na cruz, então, a razão pela qual o Filho assumiu a carne humana, no Salmo 8, que parecia ser frustrado antes de Cristo, peço que você volte, coloque sua mente hoje, tente imaginar você antes de Cristo, certo? Vendo isso, vendo o Salmo 8 e pensando, como assim? Como assim, Deus? Pessoas morrendo, guerras, sofrimento, exílio. Como isso vai ser cumprido, Deus? Eu não consigo entender. Aí vem Cristo e resolve tudo isso. Vem Cristo e responde o Antigo Testamento. Vem Cristo e cumpre, no primeiro homem que saiu da sepultura, a promessa de Salmo 8. Ele traz consigo. Amém? Esse é o fluxo do texto aqui. É isso que o autor está querendo dizer até agora. Ele fala de um Deus perfeito, que se fez menor que anjos, que se fez menor que os humanos, para poder conduzir os seus filhos à glória. E aí eu quero voltar no versículo 3, que a gente falou um pouco atrás, que diz assim: como escaparemos nós? Como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Eu acho que, pelo pouco que eu falei aqui, a gente já conseguiu entender a grandeza da obra de Cristo, certo? Conseguimos entender a grandeza do porquê Cristo veio para cá. E agora no versículo 3, quando a gente pode entender isso melhor. Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? O autor, quando ele escreve os primeiros versículos da Bíblia, falando sobre Deus, sobre a grandeza dele, ele está pensando nisso, sobre a salvação dele, sobre a grandeza dessas coisas. Então assim, a gente consegue entender o cumprimento do Salmo 8. E por que, Gabriel? Porque é uma grande salvação. Ele poderia ter falado, né? Como escaparemos se não dermos importância para a nossa salvação? Seria muito mais, seria óbvio, certo? Seria normal, a gente teria. Mas por que ele usa a palavra grande ali? Por que ele usa a palavra grande salvação? Ela é uma grande salvação por várias razões, né? Algumas meio óbvias, como a gente acabou de falar, porque foi uma salvação do Cristo, e etc. Mas ela é uma grande salvação, primeiro, porque é um grande destino. A salvação é grande porque onde chegaremos é maior ainda. Apocalipse 21, 4 diz assim: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ou seja, a salvação é grande porque onde nós chegaremos não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais luto, não haverá mais brigas, não haverá mais nada que nos faça sofrer. Primeira razão pela qual é uma grande salvação. Segunda, ela não é apenas uma grande salvação por conta do nosso alvo, mas por causa do nosso Salvador, que é grande. Gabriel, como assim o nosso Salvador é grande? Não grande no sentido de que Deus, lá do céu, falou conosco: eis que salvarei vocês. É claro, Deus fala isso, Deus trabalha dessa forma também. Mas Ele é grande porque Ele veio até nós. Ele demonstrou a sua grandeza, vindo e se fazendo menor, encarnando, assumindo a nossa natureza, entrando na nossa história, tomando sobre si carne e sangue. Cristo escolheu fazer isso, por isso Ele também é grande. Ou seja, a salvação é grande porque o destino é grande e porque o Salvador é grande. Voltando ao versículo 3,
Como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Algumas traduções têm negligenciar a grande salvação, certo? Irmãos, qual que é o perigo da gente não levar a sério a nossa salvação? Porque a gente pode saber que a gente vai ser salvo, certo? Eu sei que sou salvo. Mas qual o perigo de eu não levar a sério a minha salvação? De eu negligenciar ela? Parece meio óbvio, né? Se eu não levar a sério a minha salvação, talvez não serei salvo, né? Algumas pessoas podem pensar assim. Mas, irmão, uma das grandes fraquezas hoje das igrejas evangélicas, digo dentro das igrejas, não fora, porque fora é meio óbvio isso, mas dentro das igrejas é a negligência da grandeza da obra da salvação. É quando as pessoas param de contemplar o que nós acabamos de falar da grandeza de Cristo agindo na salvação. Nós não podemos agir dessa forma, irmãos. Pergunte para si mesmo agora, peço que você tire um tempo para refletir. Quanto tempo do seu dia você gasta, quanta energia você gasta pensando sobre a sua salvação? Não apenas sobre a salvação, mas sobre a grandeza da obra dela. Em comparação com a energia que você gasta, talvez no trabalho, talvez com as suas finanças, com seus estudos, com seus relacionamentos. Faça essa comparação. A diferença, gente, é colossal. A negligência que nós temos com a grandeza da obra de Cristo é imensa. Fora das igrejas, é meio óbvio isso, mas isso acontece dentro das nossas igrejas. Então, qual seria o oposto, de forma prática? Gabriel, como que eu posso me importar, realmente, de forma prática, com a minha salvação, com a grandeza da minha salvação? O próprio livro de Hebreus responde isso. Hebreus 2, versículo 1 diz que não negligenciar a salvação é prestar muita atenção no que nós ouvimos. Diz assim: por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Outra forma de não negligenciar, de dar atenção, de dar importância à nossa salvação, é Hebreus 3, verso 12 ao 13, que diz que não negligenciar é ter cuidado com o coração incrédulo e exortar uns aos outros todos os dias. E mais uma forma, existem várias formas, mas eu estou trazendo algumas aqui de Hebreus. É o capítulo 10, verso 23, que diz que não negligenciar é guardar firme a confissão da esperança. Ou seja, não negligenciar de forma prática é um envolvimento mental e espiritual com Deus, emocional com Deus, para contemplar a obra que Ele já fez, para contemplar a grandeza dEle nas obras dEle. E eu quero trazer um exemplo prático para a gente aqui, uma ilustração, que eu acho que é muito válida. Eu não sei se vocês aqui têm ou tinham a prática de querer colecionar coisas, né? Quando eu era pequeno, eu colecionava bonecos do Ben 10. E eles eram muito importantes para mim, né? Quando eu ganhava cada boneco, eu ficava feliz. Eu sabia quais bonecos eu tinha, eu sabia quais bonecos eu não tinha, eu sabia quais eram os mais novos, quais eram os mais antigos, quais eu tinha que tomar mais cuidado. Mas, não sei se isso acontece com vocês também, mas comigo aconteceu. Conforme o tempo vai passando, você vai dando menos importância para aquilo. Você vai brincando menos com o Ben 10, com os brinquedos. Os mais antigos começam a virar boneco para o cachorro morder, né? Depois você para de brincar com eles, coloca numa caixa, coloca no seu armário. Aí passam anos, seus pais pegam, guardam eles no porão ou no sótão. E depois de anos você esquece. Ele ainda está lá, dentro da sua casa, ele ainda está lá junto a você, mas você não lembra onde ele está, você não lembra o porquê você tem eles, mas você sabe que você tem. E não dá mais importância para ele. Muitas vezes, irmãos, nós fazemos isso. Não com bonecos do Ben 10, né? Mas com a nossa salvação, com a grandeza da obra de Cristo. A gente se converte, a gente entende que Deus veio até aqui, morreu por nós, Ele se fez carne, a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente quer falar das experiências que nós tivemos com Deus, as noites de orações, as vigílias, mas com o tempo, a gente começa a dar menos importância, porque a vida vem chegando, problemas, trabalho, escola, relacionamentos, e aquele amor que a gente tinha pela palavra de Deus começa
a não ser mais tão importante. Ele ainda está lá. A gente ainda lembra da obra da salvação. A gente sabe que ela é grande, mas a gente não coloca importância nisso. A gente negligencia a grandeza da nossa salvação. Irmãos, não podemos fazer isso. Não podemos deixar de lado, não podemos guardar a nossa salvação numa caixa e colocar no fundo do nosso coração. Cristo nos chama aqui para lembrar da sua obra redentiva, para lembrar da grandeza da salvação. Essa obra, ela é maior do que qualquer coleção, do que boneco do Ben 10, do que talvez bonecas que vocês tinham, do que talvez coleção de álbum da Copa do Mundo, né, que talvez a gente colecione também. Essa, na verdade, é a realidade mais preciosa do universo, irmãos. A salvação. Cristo, ouça, irmãos, Cristo veio ao mundo, assumiu a nossa humanidade, sofreu, morreu, ressuscitou, foi coroado da glória, foi coroado de glória e honra, e agora conduz muitos filhos à glória. Olha que perfeito, olha que incrível. A nossa vida deveria ser lembrar disso todos os dias. Nós deveríamos, de forma perene, lembrar da nossa salvação. Não apenas quando viemos ao culto aos domingos, não apenas quando nós vamos fazer nosso devocional, mas todos os momentos. Temos que gastar energia lembrando da grandeza da obra da salvação. Amém? Agora, voltando ao versículo 10, irmãos, eu quero voltar na parte que ele diz assim: porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem. Já fiz a segunda parte, quero voltar à primeira. E, gente, essa parte convinha é muito importante, porque ela conecta com o versículo 9. Então, o versículo 9 diz assim: para que, pela graça de Deus, provasse a morte de todos. E agora vem a explicação, certo? Vem a explicação. Porque convinha. Eu quero focar nessa palavra, tá? Convinha ou era conveniente, dependendo da sua tradução. O texto aqui está dizendo que Deus, certo? Nosso Deus, Criador de todas as coisas, age de modo apropriado, de modo conveniente, adequado à sua natureza. Então, se a sua natureza é perfeita, a forma a qual era adequada a Deus era perfeita. Era conveniente, era apropriada, era a única forma. Então, o escritor, quando ele escreve isso, tente se imaginar você escrevendo alguma coisa. Ele supôs essa pergunta. Ele se perguntou esse questionamento. Deus, será que é apropriado? Creio que seja o que está acontecendo aqui, né? Creio que seja uma forma do autor aqui, não negligenciar a sua salvação. Ele deu tanta importância à grandeza da obra de Cristo, que ele questiona, que ele pergunta: por que a encarnação? Por que a morte de Jesus? Por que o Filho Eterno precisou assumir a nossa humanidade? Por que isso? Por que é apropriado que o autor da salvação, ao conduzir muitos filhos à glória, seja aperfeiçoado por meio de sofrimentos? A resposta é: porque era conveniente ao Deus perfeito. Porque era apropriado ao Deus perfeito. Era apropriado ao Deus sábio, santo, gracioso e glorioso salvar o seu povo por meio do Filho encarnado sofrendo, de forma obediente, e depois sendo exaltado. Esse escritor, ele tem ousadia, né, para fazer essa pergunta a Deus. Eu não teria essa ousadia. Deus, por quê? Por que isso é apropriado? E a gente vai responder isso agora. Amém? Eu vou usar o restinho do tempo que eu tenho alguns minutos ainda, para trazer três razões do porquê era apropriado, do porquê convinha a Deus fazer dessa forma. Primeira razão, irmãos, é claro, existem muitas, tá? Eu não estou falando que existem apenas 3 razões, mas eu quero focar nas que o texto traz aqui hoje. Primeira razão, irmãos, Jesus encarnou para vencer onde nós falhamos. Então era apropriado, voltar ao texto, era apropriado que o Filho de Deus fosse aperfeiçoado por meio de sofrimento, a conduzir muitos filhos à glória, para vencer onde nós falhamos. Aqui no texto ele diz assim, né? O Filho fosse aperfeiçoado. Já se perguntou? Como assim o Filho fosse aperfeiçoado? Jesus não é perfeito? Jesus não é Deus? Como Jesus seria aperfeiçoado? Certo? Eu quero que vocês abram em Hebreus capítulo 4. Na verdade, eu posso ler mesmo. Acho que vai demorar muito.
Hebreus capítulo 4 diz assim: ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, a suposição de que Jesus, era imperfeito e se tornou perfeito, ele tinha pecado, é impossível. Eu quero trazer uma resposta que o próprio livro de Hebreus traz para essa pergunta, tá? Hebreus capítulo 5, verso 8 e 9, diz assim: embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Verso 9: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Gente, esses dois versos são muito importantes para a nossa interpretação do que significa ser aperfeiçoado. Jesus Cristo, Deus, ser aperfeiçoado. Aprender obediência, no verso 8, ela está junto a ser aperfeiçoado. São duas coisas que andam junto. Então, isso não significa que Jesus era desobediente e se tornou obediente, certo? Jesus Cristo é um filho que é desobediente, leva uma surra e agora ele aprende a obedecer. Não. O nosso Deus, que a gente viu no capítulo 1, ele veio ao mundo como um ser humano, ainda não testado pelo sofrimento. Testado pelo sofrimento. Ele nunca havia conhecido um momento de sofrimento na eternidade toda. Jesus Cristo não conhecia o que era sofrer. Deus não conhecia o sofrimento. Será que ele obedeceria sobre o sofrimento? Será que ele seria um homem de fé? Será que ele descansaria no seu Pai? Será que Jesus faria isso? Não é como se Jesus Cristo fosse defeituoso e se tornasse perfeito. Isso é muito importante. Porque agora a gente entende que nós viemos ao mundo. Nós falhamos. Mas Jesus Cristo, ele veio ao mundo, foi testado e agora é o mais importante. Ele foi comprovado perfeito. Não porque ele se tornou perfeito, no sentido de que ele não era, mas agora ele foi comprovado, foi testado. Jesus Cristo cumpriu. Agora, então, posso dizer que Jesus Cristo é perfeito. Então ele foi aperfeiçoado no sentido de ser comprovado. Amém, irmãos? Portanto, Jesus Cristo, ele é o nosso precursor. No sentido em que ele entrou, assumindo a nossa natureza, a gente já falou sobre isso, está bem claro. Foi tentado nos mesmos pontos que nós fomos, mas ele venceu. Ele não errou, ele resistiu até o fim. Ele foi coroado, ele foi em direção à glória. Então, foi apropriado que alguém assim, perfeito, sem erro, nos conduzisse à glória. Assumisse os nossos sofrimentos. Fosse testado e provado como nós somos, mas nunca falhasse. Então assim agora nós, cristãos, pecadores, nos uniremos a Ele na glória. Ou seja, entendemos, portanto, a primeira razão pelo qual Cristo, o nosso capitão, o nosso percursor, é que ele precisava ter sucesso, onde nós falhamos. Essa é a primeira razão. Amém? Segunda razão. É apropriado que Jesus seja aperfeiçoado por meio da provação e conduza muitos filhos à glória, como diz o versículo, porque é a vontade de Deus, o Criador de todas as coisas, ter uma família na qual os irmãos e irmãs, os filhos, estejam tão unidos, tão profundamente unidos, pessoalmente unidos e amorosamente unidos, que essa unidade seria ameaçada se apenas um deles, um dos filhos, não experimentasse o sofrimento que todos os outros experimentaram. Tem alguém que é pai aqui? Meu pai está aqui, né? Tem alguns pais aqui. Você acha que seria justo com seu filho se um sofresse para ganhar algo e o outro não? Seria justo? Deus, quando decide ter uma família, vamos dizer assim, de forma mais alegórica, ele quer um irmão mais velho, um bom irmão mais velho. Jesus Cristo, quando ele faz parte agora da família dos irmãos, quando ele restaura, quando ele traz a salvação, posso resumir, o que eu queria dizer, é que Jesus Cristo quer ser um bom irmão mais velho, quer sofrer o que nós sofremos, quer passar pelo que nós passamos, e vencer. Quando você tem alguém aqui tem irmão mais velho, eu sou o irmão mais velho, mas às vezes minha irmã passa por alguma coisa,
E eu, por já ter passado por isso, talvez saiba a resposta. Talvez saiba guiar a minha irmã. Jesus Cristo é um bom irmão mais velho. É o perfeito, né? Podemos dizer assim. E de onde eu tirei isso, né, Gabriel? Gabriel, caraca, você está fugindo do texto. Não, quero que vocês leiam o versículo 11, por favor. 10 e 11, vamos ficar no 10 e 11. O versículo 10 diz que é apropriado para Deus conduzir muitos de nós à glória por meio dos sofrimentos, muitos filhos, etc. E agora no verso 11, é muito importante, que ele diz assim: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Quem é o que santifica aqui no texto? Jesus. Os que são santificados somos nós. São os irmãos e irmãs que no capítulo 10 estavam sendo conduzidos à glória. E o que significa de um só? De um só pai, de uma só família, de uma só natureza. O ponto que a gente quer fazer, que eu quero fazer aqui é: existe uma unidade profunda entre aquele que santifica, aquele que é santificado, entre Jesus e nós. É muito importante isso. É incrível isso. Porque essa unidade, ela é dada como fundamento para explicar por que é apropriado que o Filho seja aperfeiçoado por meio de sofrimentos. Esse é o vínculo entre o verso 10 e o verso 11. Se você quiser ler de novo aí. Agora leia com essa perspectiva. Leia o verso 10 e o verso 11 de novo. Traz um entendimento melhor sobre isso. Depois ele apoia isso aqui no texto, citando o Salmo 22, onde Jesus diz: a meus irmãos declararei o teu nome, no meio da tua congregação eu te louvarei. É claro, quando o autor escreveu isso, ele assumiu que Jesus havia citado o Salmo 22, né? Aplicando nesse sentido mesmo. Então, quando ele leu aqui, né, a gente pode entender que ele levantou, né, e disse: eu sou irmão dele. Eu sou irmão de Cristo. Cristo é o meu irmão. O meu irmão mais velho, aquele que pode me guiar, aquele que sabe, aquele que consegue, aquele que vence nas coisas que eu não venço. Quero que você hoje enxergue Jesus dessa forma. Como aquela pessoa, aquele irmão que venceu onde você não venceu. Aquele irmão que passou pelo que você passou e sabe a resposta para isso, sabe o caminho, sabe a solução. Deus, o Criador de todas as coisas, Ele encarnou Jesus Cristo, né? Jesus Cristo encarnou, foi enviado por Deus para ser o nosso irmão mais velho, compassivo. Última razão, irmãos, terceira razão. Jesus, essa aqui é minha favorita, tá? É claro que cada um tem seu gosto, né? Mas Jesus encarnou para revelar o valor da glória do Pai. Ou seja, é apropriado que Jesus seja aperfeiçoado por sofrimentos, porque os sofrimentos de Jesus magnificam o valor de Deus, mais do que qualquer outra coisa. O sofrimento de Jesus magnifica a glória do Pai, magnifica o poder de Deus. Agora, por que isso? Por que o sofrimento magnifica a glória do Pai? Hebreus 2, versículo 10. A conveniência dos sofrimentos do Filho de Deus vem do fato de que Deus, nosso Deus, ser o tipo de Deus para quem são todas as coisas. Então a alegria, o sofrimento, as coisas boas, as coisas ruins, são para Deus. Todas as coisas são para a glória de Deus. Então o sofrimento também é para a glória de Deus. O sofrimento de Cristo também é para a glória de Deus. Então quando Jesus sofre, Ele evidencia a glória de Deus. Por que, Gabriel? Por que dessa forma? Só a gente voltar a Hebreus capítulo 10, verso 32 diz assim: lembrem-se dos dias passados, em que depois de iluminados vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. 34.
Vocês aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que possuíam patrimônio superior e durável. Eles sofreram e se alegraram com a dor, se alegraram com a luta e os sofrimentos, porque eles sabiam a recompensa. Eles sabiam a honra e a glória que seria revelado sobre eles. Eles sofreram e se alegraram com o confisco dos seus bens, porque olhavam para a recompensa da glória. Capítulo 11, 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho e filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Moisés sofreu, ele assumiu a identificação com o povo de Deus e suportou o sofrimento. Por quê? Porque olhava para a recompensa da glória. Irmãos, a gente muitas vezes não aguenta a dor, não aguenta o sofrimento aqui na terra, chora porque a gente esquece quem é o nosso Deus, a gente esquece da nossa recompensa, a gente esquece que o nosso Deus desceu, encarnou, sofreu a mesma coisa que nós sofremos e viveu, venceu. Temos que colocar nossos olhos na recompensa, que é estar com Jesus Cristo, que é viver para a glória de Jesus Cristo. Ainda em Hebreus 13 diz assim: portanto também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta da cidade. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando a sua desonra. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Irmãos, aquele que santifica a nós, como acabamos de ler, o nosso Deus que nos santifica, ele foi para fora da cidade, irmãos, e sofreu por nós, sofreu dores, sofreu xingamentos, sofreu agressão. O que sustenta os cristãos, irmãos, na glória, na glorificação de Deus, é a esperança da glória. E é isso que temos que ter, esperança na glória, pelo Filho que veio, morreu e ressuscitou. E tudo isso se conecta com Hebreus capítulo 2, verso 2, capítulo 12, verso 2, que diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Irmão, Jesus Cristo desprezou a alegria. Desprezou a vergonha pela alegria que estava proposta. Ele não viu importância em sofrer, em passar vergonha. Por quê? Porque ele sabia a alegria que lhe estava proposta. E se assentou à direita da majestade, como nós nos assentaremos também no futuro, junto a Cristo. A alegria de se assentar à glória com o Pai, cercado por muitos filhos e filhas, foi o que sustentou Jesus Cristo. Por isso que o terceiro ponto foi esse, que os sofrimentos de Jesus magnificam a glória de Deus. Por isso que Jesus tinha que vir em carne. Por isso que Jesus tinha que sofrer. Por isso Jesus encarnou. Agora, finalizando, irmãos, a gente pode concluir que a gente não deve negligenciar a nossa salvação. Devemos dar importância à nossa salvação. Porque Jesus encarnou para assumir a nossa humanidade, para morrer por nós, para provar a morte por nós, para restaurar o destino perdido da humanidade, para vencer onde nós não vencemos, para ser o nosso irmão compassivo, para conduzir muitos filhos à glória. Olha quantos motivos, gente. Olha que perfeito. Olha que grandioso essa obra. Jesus encarnou, irmãos, para que toda a nossa salvação dependesse dele e fosse para a glória dele, nosso grande Deus. A coisa mais preciosa, mais gloriosa da nossa vida e mais maravilhosa sobre toda essa grande salvação, não apenas salvação, grande salvação, é a razão pela qual nós não devemos negligenciá-la. Que é o quê? É que é para a glória do grande Deus que criou todas as coisas. Portanto, irmãos, eu suplico, a vocês, eu peço a vocês, irmãos, como escaparemos nós se negligenciarmos a nossa salvação? Tão grande salvação.
Por favor, irmãos, dêem importância à salvação de vocês. Ponham energia, dediquem tempo para refletir sobre a salvação, para refletir sobre a obra de Cristo, porque ela é maior que todas as coisas. Maior que os seus problemas, maior que o seu trabalho, maior que o seu videogame, maior que a Copa do Mundo, maior que todos os prazeres dessa terra. A grande salvação é perfeita, é a maior recompensa. Irmãos, contemplem o Verbo encarnado, que nos providencia, que nos proporciona essa grande salvação. Amém? Vamos orar? Jesus, obrigado por essa palavra que o Senhor nos trouxe na noite de hoje. Peço que o Senhor venha alcançar o coração de cada um aqui nessa noite, trazendo transformação, trazendo mudança de mente, Senhor Jesus, para que nós venhamos a colocar energia, Senhor Jesus, na grandeza da nossa salvação. Para que venhamos a refletir todos os dias, Jesus, todo o tempo, Senhor Deus Pai, sempre antes de tomar alguma decisão errada, Senhor Jesus, lembrar que Tu morreu por nós. Não apenas um mero homem, mas Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa obra. Amém. Amém, irmãos? Quero chamar o pastor Tiago para participar do Perguntas e Respostas aqui rapidinho. A gente vai ter um momento rápido de perguntas. Se você tem alguma